Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Harmonização, e tem por título O Toque. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 45. Número incontável de aprendizes costuma indagar atenciosamente com respeito ao modo de se instalar a fé no coração em caráter definitivo. Os espíritos amigos referem-se ao toque dispensável. Apenas depois dele persevera a confiança perfeita, a segurança da crença. Os estudantes de boa vontade recebem esclarecimento, no entanto, às vezes continuam insatisfeitos. O que é esse toque? Como é que se opera? Deve o necessitado esperar a mão resplandecente, qual milagrosa flama das alturas ali pousar no coração? Isso, porém, talvez o violentasse. Sabemos que o próprio Jesus, certo dia, quando tentava aproximar-se dos discípulos queridos, espontâneo e generoso, foi tido a conta de fantasma. O caso da mulher doente que procurava tocar o Senhor de leve, cheia de confiança, depois de reconhecer a miséria orgânica, é elucidativo. A enferma, por receber o toque divino, movimentou-se intensamente. Antes de tudo, examinou a ruína própria e declarou-a perante si mesmo. Aceitou a necessidade do socorro de Cristo. Saiu de casa para identificar-se com todos os que precisavam de assistência do Mestre Divino. Incorporada à multidão, tocou-lhe a veste cheia de confiança. Instantaneamente foi tocada por Jesus de maneira particular, encheu-se de luz e voltou à paz. E é interessante que Simão tenha perguntado: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes: quem me tocou? A interrogativa foi providencial. Ainda hoje o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Apertam-no através de templos, círculos, reuniões, oprimem-no com as mais estranhas rogativas. É perseguido, disputado, instado com violência. Mas Jesus conhece aquele que o toca depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Identifica entre milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real e volta-se pleno de carinho desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Como vemos, o problema do toque é complexo. Sem o contato de Jesus, não há fé legítima, mas para que isso se efetue, é preciso que a providência parta de nós mesmos. Te lembrou aqui com muito carinho, quando estava lendo, de certa vez que um amigo que dirige uma casa espírita, ele contou uma história de que um pintor, ele fez muito sucesso durante a sua vida toda com vários quadros e ficou um determinado tempo sem produzir nenhuma pintura e, de repente, começou a anunciar que ia fazer a pintura final, né, que ia ser uma despedida dele. Então, é claro, fizeram um evento muito grande por conta do sucesso que esse pintor tinha. E aí, quando a multidão está naquela expectativa que ele abre o quadro é de uma figura de um coração humano com uma porta e Jesus do lado de fora. As pessoas ficaram olhando, tirando fotos, até que uma pessoa falou assim: olha, você me perdoa aqui, mas aqueles críticos, né? Ele falou assim: olha, eu estou vendo um grande defeito nesse quadro. Qual é o defeito? A porta está sem fechadura. E aí o pintor falou: muito obrigado, porque era aí que eu queria chegar, era isso que eu queria que vocês percebessem. A fechadura do coração que se abre a Jesus, ela está do lado de dentro. Jesus não força a entrada para ninguém. E a gente ficou pensando muito nisso, porque o que acontece? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São todos os aflitos? Então, todos que estão aqui na Terra têm aflições. Aflições, causas atuais, causas anteriores a esta encarnação, mas todos vivemos aflições. Mas por que as aflições estão acontecendo? O que as aflições têm para ensinar a gente? Estamos aprendendo com o que está acontecendo na nossa vida? E aí chega um momento em que a gente começa a compreender, a gente se enche de fé e aí sim a gente vai buscar tocar em Cristo, como aconteceu nessa figura do Evangelho, que é uma figura das mais tocantes, né? Tem um momento até que Jesus fala assim: por que me tocou? Eu senti sair uma virtude de mim.
Quer dizer, uma pessoa só pelo fato de ter ido até a direção de Jesus, ter fé e ter tocado no Cristo naquele momento, ela recebeu a cura e ele diz, saiu uma virtude de mim. Quer dizer, sem eu precisar fazer nada, sem eu ter consciência, naquele momento a pessoa que chegou até a mim era merecedora. Como é que a gente faz para ser merecedor de estar recebendo esse auxílio do Cristo? A gente começa, em primeiro lugar, né? Rebeldia não vai levar a gente a ter esse merecimento. Vai ter um momento em que a dor vai incomodar, vai, mas daqui a pouco eu falo, em que ela está servindo na minha vida? Ela está me formando, ela está me deixando uma pessoa mais calejada, ou está sendo efeito de erro repetido, que está me trazendo o mesmo problema? E a gente vai pensando nisso, e quando a gente chega ao ponto de entender com Cristo, falar, olha, eu não quero nem que cura para o meu corpo físico ou alívio espiritual, porque a cura para o corpo físico, na verdade, é alívio. Né? Por isso que Jesus não prometeu cura, ele prometeu alívio. Venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Mas cura espiritual, na verdade, é uma conquista. Então a gente pede assim, poxa, que eu consiga me tornar um espírito cada vez melhor, e conforme isso for acontecendo, aí sim eu vou começar a tratar dessas minhas enfermidades físicas e morais naturalmente, mas enquanto eu ainda estiver mergulhado no meu ego, nessa vaidade, nesse orgulho, é isso que vai acontecer com a gente fica o tempo todo nesse torvelinho de experiências. Quando a gente começa a fazer por onde, quando a gente começa a buscar o estudo em primeiro lugar, porque conhecereis a verdade vos libertará. Depois que conhece o estudo, vamos sair da inércia e vamos procurar um campo de ação. Esse campo de ação pode ser dentro de uma igreja, fiquem livres para escolher a denominação que vocês quiserem, pode ser dentro do centro espírita. Nós estamos com Cristo. Todos nós temos como guia, modelo, nosso Salvador, o Deus encarnado, chamem do que quiser. Mas é o Cristo que está à frente. A moral do Cristo é aquela ali. A moral do Cristo é desafiadora mesmo, não tem jeito. É aprender a amar inclusive os inimigos. É perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. A gente repete isso o tempo todo com a gente mesmo. Bateu numa face, oferece a outra, pediu capa, dá também a túnica, pediu para caminhar 1000 passos, caminha 2000 passos. É dar a César o que é de César. É antes de fazer oferenda, em qualquer lugar que seja, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, corre e reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, para que depois ele não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e você seja lançado num lugar onde haverá prantos e ranger de dentes. Tudo isso está no Evangelho, tudo isso está bem escrito ali. Eu vos enviarei como ovelhas no meio de lobos. Ele fala para... Então, terminamos de ouvir agora de manhã uma frase do Divaldo, mais uma vez o Divaldo falando assim, que ele foi aconselhado por um espírito, depois de ter tido um deslize, vamos levantar a cabeça e vamos encarar o holocausto, porque todo cristão de verdade vai ter um dia de holocausto. Eu falei, meu Deus do céu, desses testes que acontecem, né, com a gente, né? Tudo bem. Então, essa figura da mulher que vai à busca de Jesus, em primeiro lugar, ir à busca de Jesus, o Emmanuel fez questão de assinalar. A multidão até hoje busca o Cristo como se o Cristo fosse um simples curandeiro para aliviar a dor que a gente está sentindo naquele momento. Mas algumas pessoas já começaram a despertar para o fato de que Jesus fala no Evangelho de João, sois deuses também. Vocês estão admirados das coisas que eu faço, mas vocês também podem fazer tudo o que eu estou fazendo. Quando as pessoas começam a se penetrar nessa verdade, aí a gente começa a descobrir a potência que tem dentro da gente, só que a gente não descobre de uma hora para outra tudo de uma vez. A gente vai descobrindo passo a passo, pouquinho a pouquinho, até um dia chegar na excelência do Mestre, mas os Espíritos garantem para a gente, todos nós vamos chegar, sim, à perfeição um dia. Mas agora, a gente vai ter que ter essa coragem dessa mulher aqui. Enfrentou todas as suas dificuldades para sair de casa, entrar no meio da multidão e ir de encontro ao Cristo, com fé, com entendimento, e não só isso, de tocar no Cristo naquele momento. Foi iniciativa dela, não veio de fora, ela buscou. Estamos buscando?
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.